Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, na carta aos Efésios. Nesta noite nós vamos ver do capítulo 1, versículos de 15 a 23, que tem o título de Ação de Graças e Oração, porque é exatamente isso que Paulo faz nesse estudo, nesses versículos, do verso 15 ao 23. Nós vamos primeiramente ler o verso 23, o texto, e depois a gente vai comentar como de costume. Diz ele assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja, irmãos, esta porção de versículos, que a gente falou que é ação de graças e oração, porque Paulo agradece primeiramente pelos Efésios e depois ele passa a orar pelos Efésios. Então, por causa das bênçãos espirituais em Cristo, que nós vimos no início, que Paulo faz essa sessão de ação de graças e agradecimento. É por causa disso que ele se põe a orar pelos Efésios e agradecer primeiramente. Então, analisando esse texto como um todo, para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi aqui a oração do apóstolo Paulo, certo? Que a gente pode dividir em três partes, três porções. A primeira porção, Paulo diz no verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que Paulo faz ao orar pelos Efésios é pedir uma coisa muito importante para todos nós, para qualquer cristão. Olha só o que ele pede para aqueles irmãos de lá. Que lhes dê, que fosse dado a eles espírito de sabedoria, coisa importantíssima para que a gente possa saber das revelações de Deus, e revelação no pleno conhecimento de Deus. Então, nenhum ser cristão, nenhum cidadão cristão, nenhuma igreja pode prescindir dessa sabedoria, desse espírito de sabedoria e o pleno conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos Deus, é óbvio que aqui está falando conhecer no sentido daquilo que é possível conhecer. Sendo Deus infinito, nós nunca teremos condições de conhecê-lo na totalidade. Mas ele se revela através da Escritura, e por isso que Paulo está orando para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Quanto mais a gente conhece, mais nós vamos nos aprofundando nessas questões. A segunda parte da oração está no verso 18. Nós dividimos em três. A segunda parte está no verso 18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, a segunda parte consiste em quê? Ele diz, oro também, ou seja, não só pelo primeiro motivo, mas o outro motivo é para que os olhos do coração dos Efésios, e nós podemos trazer para os nossos dias hoje, desejando que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Iluminados para quê? Para que a gente conheça a esperança para a qual ele os chamou.
É importantíssimo isso, porque muitas vezes a Bíblia fala em esperança, na nossa esperança da nossa vocação, mas tem irmãos que não sabem, na verdade, o que devem esperar de Deus. E Paulo vai esclarecer essa questão também. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, a nossa esperança é um conjunto de coisas, são as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, nós herdaremos o próprio Cristo, né? Nós já temos o Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, e herdaremos o próprio Cristo, onde ele vai se unir à igreja, que é o seu corpo, e aí tudo estará consumado do jeito que Deus planejou. Terceira questão, terceiro motivo de oração está no verso 19, que diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então ele pediu por esses três motivos, irmãos, né? Que nós recebêssemos os Efésios, e nós também recebêssemos o espírito de sabedoria e de revelação, recebêssemos o esclarecimento para a compreensão do que vem a ser a nossa esperança em Deus, que são as riquezas da gloriosa herança de Deus em nós, nos santos. E por último, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo agora, a partir dos versos de 20 e até o final dessa sessão, ele passa a exemplificar para nós que tipo de poder que ele está se referindo quando ele fala conforme a atuação da sua poderosa força. Ele diz então no verso 20 e os seguintes, 21, 22 e 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. À sua direita, nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então Paulo está dando aqui um exemplo que não deixa para nós cristãos nenhuma dúvida do que Deus é capaz de fazer com relação à ressurreição dos cristãos. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, os cristãos ressuscitarão também. Por isso que Paulo diz no verso 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja está ligada a Cristo e ninguém pode dissolver essa ligação, desfazer essa ligação. Isso tudo para quê? A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É o objetivo de Deus, né? Aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, que no final a igreja de Cristo esteja unida com Cristo, e isso vai durar por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar para encerrar este estudo desta semana. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença. Quero te pedir neste momento, Senhor, que Tu nos abençoe, abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, para que a Tua palavra penetre profundamente nos nossos corações, fazendo a transformação necessária, Senhor, tirando aquilo que não Te agrada, colocando aquilo que é da Tua vontade, para que nós possamos experimentar cada vez mais uma união contigo acima de qualquer coisa. Muito obrigado pela existência de nossa igreja. Abençoe cada membro dela, onde estiver neste momento, que estejam sempre sendo guardados e protegidos por Ti. Nós te oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos.